Irmãos, e que tema precioso a integralidade do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E é disso que eu quero comentar com os irmãos, nesses minutos que aqui estamos reservados. Sei que os irmãos estão cansados também pela semana de trabalho, pela correria, mas vamos reservar esses minutos para meditar e aprender da palavra de Deus algumas verdades que podemos extrair, devemos extrair acerca deste tema e da preciosidade que é o corpo de Cristo, a igreja de nosso Senhor. Então quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus, onde eu vou expondo verso a verso e nós vamos aplicando, entendendo a realidade desta mensagem, conforme o tema desta conferência e também para as nossas vidas como servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 12, é o texto que nós iremos meditar nessa noite. 1 Coríntios, capítulo de número 12, nós vamos meditar do verso 12 ao verso de número 27. 1 Coríntios, capítulo de número 12, do verso de número 12 ao verso número 27. Esse texto da palavra de Deus, essa epístola de Paulo aos Coríntios, os Coríntios, a igreja em Corinto. Vamos falar acerca da beleza do corpo de Cristo, a sua integração, a sua comunhão, à luz desse texto. 1 Coríntios, capítulo de número 12, do verso 12 ao verso 27. Diz assim o texto, eu vou ler na tradução aqui de João Ferreira, a versão atualizada. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos nós, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que não parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros, com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amém. Peço aos irmãos que continuem com as suas Bíblias abertas nesse texto. Nós vamos passear por todo esse texto, extraindo algumas verdades da palavra de Deus. Bom, a primeira consideração que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é a respeito desse conceito de igreja local, da ideia de igreja local. Mas nós vamos falar, como o irmão bem disse, Diácono Isaac falou a questão de Tomás de Aquino, citando aqui, vou citar novamente Tomás de Aquino, por uma via apofática, ou seja, da negativa. Falar de igreja, mas primeiro vamos falar daqueles que são contra a igreja. Cresceu e tem crescido no Brasil um movimento de desigrejados. Pessoas que dizem, olha, eu amo Jesus, mas eu não gosto da igreja. A editora Vida, inclusive, lançou um livro de Dan Kimball, onde o título é justamente esse, pessoas que amam Jesus, mas elas não gostam da igreja. E esse movimento tem crescido de forma alarmante no Brasil. Pessoas que dizem, olha, nós seguimos a Cristo, nós queremos a Cristo, mas nós não queremos fazer parte da igreja.
Nós não queremos estar vinculados ao corpo de Cristo. Não queremos um pastor, não queremos um presbítero, não queremos uma junta diaconal. Não! Nós vamos nos reunir da nossa forma, mas não precisa da igreja institucional, né? Essa semana eu vi uma charge que dizia assim, tinha um desenho de alguns bonequinhos, né? E um perguntava para aquele que estava no canto, você está saindo da igreja? E ele disse, não, essa coisa que você chama de igreja é que está saindo de mim. Para muitas pessoas isto é belo, mas para aqueles que compreenderam o propósito da igreja de Deus, é uma verdadeira ofensa. É desmerecer a noiva de Cristo, é manchar e afrontar o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, não são poucos os testemunhos, não são poucas as pessoas que nós nos deparamos no dia a dia, que tiveram a decepção da igreja, se frustraram com alguma coisa, e eles acabam agora cultivando um verdadeiro ódio, né? Uma verdadeira oposição à igreja de Deus, e vem com aquele discurso de uma falsa piedade. Olha, eu amo o Senhor, mas eu não quero esse negócio de igreja, né? E devemos ter cuidado com isso, porque o ensino das Escrituras nos dá um outro caminho que não é esse. Ele fala da beleza do corpo, da igreja de Cristo. Nós estamos aqui reunidos nesta noite porque somos o corpo, somos a igreja local, a igreja cristã de Ilhada e Bela Vista. Uma igreja aqui em comunhão para entender o propósito de ser igreja, de viver a essência de ser igreja. Então é importante entendermos essa dinâmica. Então aqui eu quero ressaltar, nesse início de mensagem, o valor da igreja local. É na esfera da igreja local que entendemos a verdadeira dimensão da pureza do Evangelho de Nosso Senhor. Bom, irmãos, estamos diante do texto de Paulo. E Paulo é o apóstolo da graça, o pregador aos gentios. O homem conhecido por ser um plantador de igrejas. E se tem alguém que lidera a igreja, planta a igreja, prega o evangelho e ama a igreja de Deus, este homem é o apóstolo Paulo. É um homem que valoriza a igreja de Nosso Senhor. E durante toda a história da igreja, a igreja foi resguardada pelos grandes nomes da tradição teológica e da pregação. Gosto muito de uma citação, e gosto do pensamento de Calvino, quando ele diz a respeito da igreja, ele fala assim: o Senhor estima a comunhão de sua igreja de tal modo que ele considera um apóstata, um verdadeiro traidor do cristianismo, qualquer um que de forma arrogante abandona a comunhão dos crentes, que ele abraçava e que ele rejeita agora, por meio da pregação do evangelho. A esses devemos ter um sentimento de reprovação. Ou seja, a igreja deve permanecer intacta porque é o corpo de nosso Senhor. É este o teor do que eu quero tratar nessa noite. O valor da integração, da comunhão no contexto da igreja local. Pois bem, considerando essas palavras, que hoje, em pleno século XXI, ano de 2016, nós estamos vivendo um movimento de total oposição à igreja de Deus, à congregação, à comunidade dos crentes. Um desmerecimento, uma desvalorização dos ministros, dos pregadores. Nós precisamos entender a importância de ser e de viver a dimensão de um corpo. No texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12, nós temos diante de nós um dos textos mais difíceis de toda a Escritura, onde grandes debates existem acerca desse texto. Nós não vamos fazer isso, nós não vamos caminhar pela via de debate. Não é essa a nossa intenção, nosso foco é outro. Mas o debate em torno de 1 Coríntios 12 vai girar justamente nas questões litúrgicas. Mas é justamente nessas questões litúrgicas que Paulo vai demonstrar a preciosidade que é viver junto aos irmãos na fé. A preciosidade desse texto. Vamos para o capítulo de número 12 agora, verso de número 12 até o verso de número 27. Considerando ainda o contexto desse texto, mas vamos aqui para o verso de número 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Bom, antes de expormos o teor do verso de número 12, vamos entender um pouco o contexto de toda a carta. O irmão na palestra anterior até citou a questão aqui da igreja em Corinto, toda aquela devassidão moral
aquele caos moral que vivia a igreja naquela região. Corinto era conhecido justamente por ser concorrente de Atenas, né? Quem nunca estudou, quem nunca viu Atenas como um referencial do pensamento, né? Como o berço dos grandes temas filosóficos. Pois bem, Corinto era uma concorrente direta. Ela estava justamente em oposição a este pensamento, a esta proposta da cidade de Atenas. Eles queriam também proeminência, mas a cidade de Corinto, ou seja, aquela localidade estava marcada por algo, a imoralidade, o pecado e a devassidão. Uma influência totalmente mundana sobre a vida da igreja que ali se reunia. Paulo vai se deparar com uma das igrejas mais problemáticas, né? Se você fala mal da sua igreja, ou de alguma igreja, olha, igreja de tal é muito problemática, igreja de fulano, olha, minha igreja é muito problemática. É porque você ainda não conheceu a igreja de Corinto. Se você conhecer a igreja de Corinto, você vai ficar desesperado, né? Eu almejo o ministério. Se você ler 1 Coríntios, você desiste, né? Uma igreja extremamente problemática, de altos e baixos. Capítulo 1, 2, 3 e 4, o primeiro problema, questões de liderança. Eu pertenço a Pedro. Não, eu sou de Apolo. E o pior grupo, qual era? Eu sou de Cristo. Por quê? Porque não queria ser liderado por ninguém. Dizia ser do Senhor, né, de boca, mas na prática era um problema. Capítulo 5, um outro problema. A questão da imoralidade no contexto da igreja. Irmãos que estavam sendo escravizados ainda pela prática do pecado. Chegamos a 1 Coríntios capítulo 6 e 7, questões relacionadas ao culto e ao casamento. Situação complicada. Os solteiros. E aí vai caminhando 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, e as questões levantadas no contexto o quê? Do culto. Questão do véu, questão das mulheres na igreja, e chegamos ao tenso capítulo de número 12, a questão dos dons na igreja em Corinto, que era para trazer edificação, mas estava trazendo confusão. Nós podemos separar esse texto de 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, em 3 blocos. Do verso 12 ao verso 13, nós vamos ver a unidade do corpo. Do verso 14 ao verso de número 20, nós vamos ver a diversidade no corpo. E do verso 21 ao verso 27, a integralidade do corpo, ou a comunhão do corpo da igreja em Corinto. O verso 12, que é o verso que nós lemos, Paulo vai tratar de uma dinâmica, ou seja, o que é a igreja. Ele vai usar várias metáforas para falar acerca da igreja. Mas se existe uma metáfora que é característica do pensamento de Paulo, é que a igreja é como uma família. É como uma família, e uma família que interage uns para com os outros. Outro tema que ele vai desenvolver em Efésios. Mas se existe um tema e uma linguagem, uma figura que Paulo vai usar, típico para o contexto de Corinto, é a questão do corpo, que é o que ele vai explorar aqui. Ele começa dizendo para esses irmãos que a igreja é um corpo, formado por muitos membros, né? Ele vai dizer, olha, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Ele começa fazendo uma proposição aqui. Ele vai do particular para o geral. Ele vai dizer, olha, você é membro. Você também é um membro, meu irmão. E todos juntos fazemos parte de um só corpo. Paulo vai usar justamente a ideia de corpo, porque vai retratar a perfeição da obra da criação de Deus. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele cria de forma perfeita. O corpo perfeito, da forma perfeita, expressando a glória do Deus perfeito. E ali está o corpo. E é justamente esta metáfora que Paulo vai usar para tratar da igreja de Deus. Ele chega diante daqueles irmãos. Irmão, nós somos membros uns dos outros. E juntos formamos o corpo, que é o corpo de nosso Senhor. Agora, por que Paulo vai afirmar essa unidade do corpo de Cristo? Porque, irmão, se existe um culto bagunçado, é o culto em Corinto. É um verdadeiro caos. 1 Coríntios capítulo 11 vai tratar da ceia. Irmãos que iam participar da ceia e queriam comer todo o pão. Já pensou? Pensava que a igreja era uma lanchonete, né? Olha, chegava para... Olha, tá aqui o pedaço. Não, eu quero o pão todo. E aí pegar o vinho, cadê o vinho? Tá ali o irmão, bebeu a garrafa toda. Não, eu posso imaginar Paulo, que é isso, irmão? Aí, Paulo. Uma situação caótica o culto em Corinto. Paulo diz, que é isso, meu irmão? Precisa de decência, precisa de ordem. E o irmão? Que ordem, Paulo? Eu quero é vinho, né? Olha, irmãos,
Era um verdadeiro caos o culto em Corinto. Uma situação dramática na vida da igreja. E Paulo agora vai lidar com esse caso. E mais do que o problema na ceia, agora era o problema dos dons. Alguns irmãos se achavam mais espirituais que outros. Olha, eu sou mais espiritual, eu sou mais crente, porque eu tenho esses dons. Esse irmão não é crente, ele não tem esses dons, ele tem que ser colocado de lado. E Paulo começou a perceber que os dons no contexto de Corinto estavam servindo para desunir a igreja, e não para unir a igreja. Então ele escreve esse trecho da carta, justamente para que esses irmãos se conscientizem que apesar da diferença dos dons espalhados na igreja, todos nós fazemos parte de um único corpo, chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. Fazemos parte da igreja. E ele diz para os irmãos, irmãos, nós somos membros. Cristo a cabeça, aquele que governa, e juntos nós formamos um único povo, um corpo, a igreja de Deus. Verso de número 13, ele vai afirmar agora algo de extraordinário. Ele diz assim, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Aí observa, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. O que ele quer dizer com isso? Observe. Paulo está escrevendo para uma igreja que fica na Grécia. Um lugar conhecido justamente, principalmente Corinto, pela sua expansão marítima, né? Pessoas que vinham de todos os lugares, de um lado para o outro, que passavam por Corinto. Era bárbaro, era livre, era escravo, era judeu. Todos ali aportavam. E aí Paulo fala para uma igreja que é formada não somente por os judeus, e uma igreja que também não é formada somente por os gentios, é formada por homens que vieram das terras da Palestina, mas é formada também por homens e mulheres que vieram de outras regiões da Europa. E Paulo escreve para aquela igreja, e Paulo está dizendo assim, percebam uma coisa, vocês estão brigando por causa da diversidade dos dons, porque um diz que é melhor do que o outro. Mas entenda, no final das contas, nós não somos iguais. Observe, este veio, olha, de Antioquia, esse outro da Palestina, esse aqui é grego. Lembra desse? Ele era escravo, e esse era livre. Paulo pode olhar para si, e eu, fariseu dos fariseus. Paulo está demonstrando para aquela igreja que tem uma diferença. Todos vêm de uma localidade, mas existe algo marcante na vida daquela igreja. É a ação do Espírito Santo de Deus na vida do seu povo. Ele vai dizer assim, todos nós fomos batizados em um só Espírito. Sabe o que ele está querendo dizer? Que todos aqueles homens, apesar de nacionalidades diferentes, foram alvos da obra do Espírito Santo de Deus para formar o povo de Deus na terra. Nós fizemos aqui uma avaliação, né? Tem alguém aqui que veio de Itapipoca, né? Tem alguém de Itapipoca aqui? Olha o irmão Nenê, né? Tem alguém que veio aqui de algum outro estado? Tem alguém que veio aqui de Calcaia, né? Muito longe, né? Ou seja, são várias localidades, mas juntos formam o corpo de Deus reunido nessa localidade. E Paulo está dizendo para esses irmãos, apesar de cada um de nós, estávamos na nossa terra natal, e passamos por Corinto, Deus nos trouxe aqui, conhecemos o Evangelho, agora fazemos parte desta igreja. Eu quero que vocês entendam uma coisa, tudo isso só é possível por causa da obra do Espírito Santo de Deus. E Paulo está dizendo, o que acontece na igreja de Corinto, ela precisa entender que apesar de todas as dificuldades litúrgicas, apesar de todas as divisões por causa do mau uso dos dons que aquela igreja estava fazendo, nós somos iguais perante Deus, mas também somos diferentes uns dos outros, basta olhar a nossa história. Mas Paulo vai mais adiante, ele vai dizer para aquela igreja que a sua diferença se encontra também na sua diversidade da comunhão. Verso de número 14, ele vai dizer assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ele vai mudar agora o argumento. No primeiro momento ele fala do corpo como uma unidade, agora ele vai falar dos membros individualmente, com a sua diversidade. Observe o verso de número 15, ele vai usar aqui um aforismo, ele vai dizer assim, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de o ser. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, perceba uma coisa, se a mão está dizendo, eu não sou do corpo, porque eu não sou pé, Paulo está dizendo, isso não quer dizer nada. Ela sim faz parte do corpo.
Faz parte do nosso corpo. Paulo está usando justamente que a sua pessoa, a nossa estrutura física. É como se Paulo estivesse dizendo assim para nós hoje: irmãos, pelo fato da nossa mão não ser o olho, não quer dizer que ele está fora do corpo. Ela faz parte do corpo. Ela tem a sua funcionalidade, a sua finalidade no corpo de Cristo. Já pensou, irmãos? E tendo uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, algum tipo de limitação, né? Hoje mesmo, uma senhora estava comentando lá na loja onde eu trabalho, estava falando justamente isso. Ela fez um processo, passou por um processo cirúrgico, e ela estava falando para a gente assim: meu irmão, como é ruim depender dos outros, né? Trabalhei minha vida inteira, fiz a cirurgia, passei 3 meses na cadeira de roda precisando dos outros. Como é ruim. Olhava para minhas pernas e não podia andar. Mas isso não quer dizer que as pernas dela não fazem parte do corpo. Faz tanta parte do corpo que ela sentiu falta das atividades de suas pernas. E Paulo está dizendo para aqueles irmãos: irmãos, entenda. Cada parte do corpo tem a sua funcionalidade, tem a sua finalidade. O que Paulo está dizendo com isso? Qual é a intenção de Paulo? Paulo está dizendo para aquela igreja que, meus irmãos, apesar dos dons que permeiam a igreja como obra do Espírito, eu quero que você entenda que nenhum dom faz com que você seja maior do que o outro irmão, porque eles foram dados para a edificação da igreja de Deus, da comunhão dos santos naquela localidade. E ele vai justamente usar a linguagem do corpo para retratar a importância da comunhão no ambiente de culto. Veja comigo agora o verso de número 17. Se todo o corpo fosse olho, ele pergunta: onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Observe a lógica de Paulo. Irmão, já pensou? Se todo o nosso corpo fosse a mão, como é que nós iríamos andar? Como é que nós iríamos mastigar? Se todo o nosso corpo fosse olho, como é que nós poderíamos apalpar alguma coisa ou segurar alguma coisa? Paulo está dizendo para aqueles irmãos: pense em algo. Deus nos fez de certa forma diferente uns dos outros, para que se manifeste a multiforme graça de Deus. Irmãos, imagina uma coisa. Já pensou se todos os membros da Gileade fossem iguais? Como seria chato, né? Se todas as pessoas gostassem da mesma música, dos mesmos textos, né? Dos mesmos cânticos, de sentar no mesmo lugar, né? Irmão que fica com raiva: sentou na minha cadeira. Já pensou? Daí você tira. Vou chegar cedo no culto. Você está lá na frente, aí quando chega já tem alguém: sentou no meu lugar. Está queimado, né? Meu irmão. Observe como seria chato se todos nós fôssemos iguais. Observe como seria chato se todos os pregadores pregassem da mesma forma. A igreja não seria igreja, seria um dormitório, porque seria chato. E Paulo está ressaltando isso na vida da igreja. É necessário que a multiforme graça de Deus se manifeste na vida do seu povo. De que forma? Através também da nossa diversidade, da diferença que existe entre nós. Estava observando o grupo de louvor cantando. Aliás, parabéns aos irmãos do louvor. Continuem orando, o louvor envolvente é bom. E observando o irmão tocando aqui, tocando contrabaixo, né? Cadê o baixista da igreja? Né? O irmão estava ali, né, tocando. Por que eu falei contrabaixista? Porque quando eu comecei na igreja, né, a igreja onde eu comecei como contrabaixista, né? Tentando ser, né? Lógico, eu cheguei nem aos pés do irmão, né? Vendo ele tocando assim, imaginando: um dia eu chego lá, não sei como, né? Tentava tocar e não saía do canto. A música era dó, ré, mi. A banda estava no mi, eu ainda estava no dó, né? O pessoal terminava de tocar e fazia assim: terminou agora, né? Chegou uma hora e disse: rapaz, não nasci para esse negócio, né? Não consegui. Nunca consegui afinar um instrumento. Todo mundo afinando, tum, tum, tum. E eu ficava lá, tum, 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 não. Opa, afinei. Olha, se afinou. Não está afinado. Eu ficava triste. Eu percebi. Aí, certa ocasião, o pastor da congregação onde eu me congregava chegou assim: Tiago, você pode pregar no culto de adolescentes? Eu disse: posso. Né? Quando é? É hoje à noite. Eu, misericórdia. Posso, né? Me lembro da minha primeira pregação, Salmo 37, verso 4 e 5, né? Deleite-te no Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração, entrega o caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele o fará.
Aí eu fui pregar. Tinha 14 anos de idade. Aí preguei. Ele disse assim, olha, 10 minutos. Eu preguei 30. Preguei, terminei de pregar. Ele olhou para mim, e aí? Eu gostei de pregar. Tocar nunca mais. Cantar jamais. E se eu canto, acaba a conferência. Vai pregar, deu certo. Aí vendi o instrumento, eu tinha um baixo, e comprei meu terno, né? Fui para a igreja de terno, suado, né? Aí estava lá, me sentindo pregador das multidões. Né? E aí caçava a oportunidade da igreja, né? Reunião de senhora de oração. Tinha ninguém para pregar. Irmão, eu posso ir? Ô, irmão, vá lá. Aí pregava só para o irmão. Irmã, Deus está falando conosco. Né? Foi tomando um ânimo. Fui entendendo que Deus tinha me chamado para pregação, né? Não para ser músico. Porque se fosse até hoje eu estava no dó. Mas observe, o que Paulo quer ressaltar é isso, irmãos. Existem dons, habilidades diferentes do contexto da igreja. Mas apesar dessa diferença, isso não quer dizer que somos superiores a um outro, jamais. Mas que somos partes do mesmo corpo, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que ele quer destacar na igreja em Corinto. Que os irmãos percebam que isso é propósito de Deus para a sua igreja. Veja comigo o belíssimo texto do verso 18. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Mas Deus, olha quem fez isso. Quem colocou cada pessoa no seu devido lugar, com as suas habilidades, com os seus dons. Ele diz, verso 18. Mas Deus dispôs os membros. A expressão dispôs no grego dá a ideia de que Deus, com sua soberana mão, está colocando cada coisa no seu devido lugar. Né, irmãos? Cada coisa no seu devido lugar. E Paulo está dizendo para aquela igreja, irmãos, né, aquele que profetiza, que pregue. Aquele que está no serviço da igreja, que sirva. Aquele que fala em línguas, fale para a própria edificação. Ele está falando para essa igreja, inserido nesse contexto, que cada um exerça os seus dons para a edificação do corpo. Mas observe o que Paulo está argumentando para aqueles irmãos. Deus, de forma proposital, colocou cada um no seu devido lugar para trabalhar em prol da unidade do Evangelho. Foi Deus com sua soberana mão. Ele diz ainda no verso 18, colocando cada um deles onde? No corpo, como lhe aprouve. Então, meu querido, entenda, é no contexto da igreja local, é nessa estrutura que aqui estamos reunidos, é no dia a dia desta igreja, que você vai exercer as habilidades que o Senhor concedeu, e cada vez que você exercer isso, vai contribuir para o crescimento e a expansão do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele deseja ressaltar para aqueles irmãos. Temos capacidades e habilidades totalmente diferentes. E observe a argumentação de Paulo ainda no verso 19 e 20, para terminar essas questões da diversidade. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ele retorna a falar acerca desta metáfora, a metáfora do corpo e da unidade daqueles crentes. 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Paulo reafirma novamente agora a unidade do corpo de Cristo. Mas irmãos, o problema continua em Corinto. E Paulo continua a argumentar contra aqueles irmãos que precisam corrigir os seus procedimentos. Verso 21 e 27, essa última parte do texto diz assim: não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. O que Paulo está corrigindo nesse trecho? Aqueles irmãos que estavam desprezando as pessoas mais simples na igreja, né? Imagina você, os irmãos em Corinto se achavam os super espirituais, né? Aqueles santarrões do primeiro século. Mas aquela irmãzinha humilde, aquele irmãozinho humilde, lá no final da igreja era desprezado, porque o seu dom não se manifestava de forma gloriosa no meio da congregação. Não, ele apenas ajuda no serviço da igreja, na limpeza da igreja. Então coloca ele no canto. Os nossos dons são maiores. Paulo está dizendo assim, não despreze. Imagina você, né? O dedo mindinho. Se você perde ele, você sente falta. Lá na igreja em Boa Viagem tinha um presbítero que trabalhava com carro pipa. E uma vez ele disse que foi tirar a mangueira, prendeu e o carro deslizou. E quando ele foi, prendeu na aliança e arrancou todo o dedo dele. Diz que quando ele olhou foi só o osso. E olhou para a traseira do caminhão, estava um pedaço dos nervos da carne lá do dedo. E aí teve que amputar. E eu conversando certa vez com ele, disse assim, meu irmão, você sente falta deste dedo? Ele disse, sim, meu irmão, principalmente quando eu pego um copo, né? E minha esposa sente mais ainda, por causa da aliança. Mas sim,
Para você ver, irmãos, não existem membros suficientes, né? Às vezes você está lá, aquela unha dolorida, né? Basta pegar um unhex, uma tesoura, ir lá cortar, tirar, para tudo ficar tranquilo. Mas enquanto você não faz, fica incomodando, né? Você pisa, incomoda, você caminha, incomoda, você corre, incomoda, você sobe a escada, incomoda. Paulo está destacando justamente isso, irmãos. Aquelas pessoas que você vê que merecem ser desprezadas no contexto da igreja por causa das suas habilidades, você não pode desprezar, porque ela ainda assim faz parte da comunhão dos santos. Vejamos comigo agora o verso de número 22. Ele vai argumentar, ainda corrigindo esse erro. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são o quê, irmãos? São necessários. Irmãos, assim como é necessário na igreja aqueles que pregam a palavra, assim como é necessário na igreja aqueles que tocam os instrumentos, assim como é necessário na igreja aqueles que cantam, assim como é necessário aquele que fecha a janela, apaga as luzes dos ventiladores, assim também é necessário aquele que cumprimenta você, assim também é necessário aquela irmã que não sabe pregar, que não sabe cantar, que tem dificuldade de ir para a igreja por causa da saúde, mas está de joelho orando na presença de Deus pela igreja de Cristo. Ela também é importante para a comunhão dos santos. Já pensou se todos pregassem? Quem iria cantar? Se todos cantassem, quem iria pregar? E se todos apenas limpassem a igreja? Quem, irmãos, iria visitar órfãos e viúvas, os doentes? Observe, cada um tem a sua responsabilidade, a sua vocação e a sua finalidade no corpo de Cristo. Você, meu irmão, que se acha desprezível, irmão, não sei pregar, irmão, não sei fazer nada na igreja, irmão. Olha, eu sempre dizia uma coisa para os irmãos lá da igreja presbiteriana de Boa Viagem. Se existe uma coisa na igreja, ou se existe algo na igreja que podemos afirmar de forma convicta, é que não existe um servo inútil. Todo crente tem uma utilidade no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Contribuindo, orando, intercedendo, enviando, sustentando, mantendo, de alguma forma ou de outra. Todos fazem parte do corpo. E é justamente isso que o apóstolo está ressaltando para aquela igreja. Irmãos, até aqueles mais fracos são necessários, né? O pastor Samuel que está aqui, a liderança da igreja, os irmãos. Aquele irmão que quase toda semana você tem que ligar para ele. Porque ele vem para a igreja no culto de Natal e depois vem no culto do Ano Novo do outro ano. Meu Deus, cadê o irmão? Ele disse que vem para o culto. Quando? No final do ano. É necessário para a vida da igreja. Não é aquela pessoa, né? A ovelha de estimação. Você olha para a ovelha, ela já tem assim, pastor já sabe o que ela vai dizer. Estou com um problema. É necessário para o corpo de Cristo. Aquele irmão que você passa por ele, oi meu irmão, tudo bem? Você já sabe o que ele vai dizer. Irmão, ora por mim. É necessário para o corpo de Cristo. Aquela pessoa que você vê na igreja, olha lá, irmão assíduo, presente. Isso não precisa de oração, não. Precisa. Faz parte do corpo de Cristo. Paulo está dizendo para aquela igreja que tanto aqueles que são fortes e evidenciam com seus dons no contexto do culto, faz parte do corpo, são importantes para Cristo, mas também aqueles que são considerados mais fracos. Todos estão integrados em comunhão com o povo de Deus. Continuando o texto para encerrarmos, ele diz assim, o verso 23, e os que não parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ou seja, que privilégio, em outras palavras, Paulo está dizendo, é servir a Cristo no contexto da igreja, porque é neste contexto que somos honrados. Observe, irmãos, observe algo, vou falar aqui a nível prático e pastoral para você. Um crente no convívio da igreja, ele desenvolve a sua capacidade de comunicação por causa do convívio. Fui matricular a Estela, começo a estudar agora esse ano, 2017, e quando eu fui matricular na escola, a diretora da escola disse assim, olha, ela consegue interagir com as outras crianças, eu disse, até demais. Ela se comunica bem, fala até demais. Interage, gosta de brincar até demais. Interage. Mas por que isso? Por causa do convívio da igreja. Salinha da escola, convive com outras crianças, na comunhão com os irmãos. Sabe o que é isso, irmãos? A vida na comunhão da igreja de Cristo faz bem e nós podemos sentir o reflexo disso lá fora. Uma vez uma jovem chegou para mim e disse, olha, eu fui para uma entrevista de emprego, eu fiquei muito feliz, porque a gerente do recurso humano disse para mim, olha, você se comunica bem, você fala em público continuamente. Ele disse, sim, eu canto na igreja. Você vê como de alguma forma a vida na igreja vai te abençoar lá fora.
Por isso que eu digo, meu irmão, não despreze a igreja local, não despreze a igreja que você se congrega. A comunhão do corpo é importante. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo e fazemos parte deste corpo, apesar de toda a diferença que existe. Vamos lá, para encerrarmos, a hora já passa. Verso 24 ao 27 agora. Mas os nossos membros mais nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja o que, irmão? Divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, observe esse texto, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Esse texto expressa claramente o que é a vida em comunhão na igreja. Ele expressa claramente o que é vivenciar a comunhão cristã. O grande privilégio. Como disse, o grande intérprete do Novo Testamento, um dos maiores teólogos pentecostais da história, Gordon Fee, ele diz algo extraordinário acerca desse texto. Ele diz, olha, aqui está a beleza do corpo. Aqui está a integridade do corpo. Porque se o irmão chora, a minha lágrima também corre pelo rosto. Ou seja, irmãos, o sofrer com o irmão, o estar padecendo com irmãos. Pense que coisa triste. Alguém chega para a igreja para dizer, olha, irmãos, eu tenho uma palavra de gratidão ao Senhor. O Senhor me concedeu uma bênção. Olha, irmão, o Senhor me concedeu um transporte que eu precisava tanto para ajudar a minha família a vir para a igreja. E alguém diz assim, Senhor, por que tu não me deu um também? Paulo vai corrigir esse pensamento. Não, irmão, não é assim. Irmão, Senhor, obrigado pela minha Hilux. Eu vou dizer assim, Senhor, por que tu me deste um Fusca? Irmãos, Paulo está dizendo para os irmãos, entenda que Deus vai concedendo as suas bênçãos a cada um, mas entenda também que a alegria do seu irmão também é a sua, o sofrimento dele também é o seu. Aqui se faz parte, aqui está a essência da igreja. Irmãos, olha, eu digo com propriedade para você, lá fora, já prestou atenção qual é a doença do século? A chamada depressão, a solidão, pessoas deprimidas, tristes, que não tem comunhão com ninguém, não tem abertura, não se sente à vontade de ter comunhão com ninguém. Quando chega na igreja é porta de esperança, é lugar de se sentir amado, refugiado, de se sentir abraçado. E é isso que Paulo está dizendo, a igreja é esse aspecto familiar, essa união. Eu que o diga, eu passo mais tempo com os irmãos da igreja do que com a minha própria família, eu passo mais tempo convivendo com amigos, Eu convivi praticamente 4 anos com o Fábio Pai em seminário. Convivo que eu não tive nem com os meus primos mais próximos. Minha esposa é testemunha. Mas por que Deus permite isso? Eu só tenho uma resposta: por causa da diversidade do amor de Cristo em nossos corações. Pessoas de localidades diferentes, de etnias diferentes, vivendo um só Espírito e um só amor por meio da glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que precisamos entender. E é isso que Paulo está ressaltando. Terminando o verso de número 27. Ora vós, sois corpo de Cristo. Eu terminar esta pregação agora, e você sai consciente disso, que somos membros deste corpo, do qual Cristo é a cabeça, eu ficarei satisfeito. Essa conferência se encerra amanhã, não é isso? Mas guarde algo dessa conferência. Você faz parte de um corpo, a igreja de Deus. Você chega num culto como este, é um privilégio servir a igreja de Deus, fazer parte da igreja de Deus. Mas tem problema até em casa, no trabalho, na faculdade, no seminário, meu irmão, em qualquer lugar. Mas a igreja existe uma dinâmica diferente, porque o que nos une é obra do Espírito Santo de Deus. E Paulo ressalta isso para nós: vós sois o corpo de Cristo individualmente, ou seja, cada um tem suas particularidades, mas no final das contas somos membros do mesmo corpo. Quais são as aplicações que podemos extrair desse texto? A fim de encerrarmos aqui essa exposição em 1 Coríntios acerca dessa integralidade, ou dessa comunhão da igreja de Deus. Primeira coisa, irmãos, entenda. Falei no começo da mensagem acerca dos desigrejados, as pessoas que são profissionais em difamar a igreja de Deus, Porque hoje tem gente que ganha dinheiro só para falar mal da igreja, publica livros só para falar mal da igreja. Sabe o que é pior? Gente da igreja que compra esses livros e que promove esses pregadores. Mas entenda o que eu vou lhe dizer. Uma aplicação que podemos tirar desse texto do apóstolo Paulo àquela igreja é essa: Cristo ama a sua noiva, ou seja, a igreja.
Uma das evidências é o fato de que Deus concedeu à sua igreja os dons espirituais. A palavra dom, a palavra grega carisma. O que é isso? É graça, é presente de Deus. É algo que Deus... Você chegou na vida da igreja, aí Deus foi lá e desenvolveu as suas habilidades. Deus foi lá e concedeu os dons. Para quê? Para que você use no contexto da igreja local. Tem gente que tem uma habilidade maravilhosa para cantar, mas na igreja não canta. Mas lá fora ele canta. Canta o quê? Tudo que não presta. Mas na igreja não. O rapaz tem uma capacidade brilhante para pregar, para ensinar, uma mente brilhante, consegue argumentar em prol da fé cristã, mas ele tem vergonha de falar do evangelho. Mas lá fora ele fala de tudo que você puder imaginar, menos do evangelho. Meu jovem, minha irmã, é no contexto da igreja local, da noiva de Cristo, que você deve usar aquilo que o Senhor te entregou para a edificação do corpo de Cristo. Cristo ama a sua igreja. Irmãos, imagine você, você que é marido, falando aqui de homem para homem. Alguma pessoa falar mal da sua esposa. Se alguém chegar para mim falando mal da Vanessa, é capaz da minha pressão subir. Falar mal, Eu passei uma crise agora. Eu estava pastoreando em Boa Viagem, tive que retornar em virtude de alguns problemas de saúde da Vanessa. E certa feita, eu conversando com uma pessoa, eu disse: rapaz, eu preciso voltar para Fortaleza para acompanhar a Vanessa no tratamento. Está junto à minha esposa. Deus o livre, minha esposa morre, eu vou ficar com isso na consciência. A pessoa diz assim: rapaz, se morrer não te preocupa não, Deus manda outro. Mas falou Satanás, Falou Satanás, mas não falou um crente. O que eu puder fazer, eu vou fazer para cuidar da minha esposa. Agora imagina você, a igreja de Deus. Gente que fala da igreja, maltrata a igreja. Pode ter certeza, irmãos, Cristo fica irado. Porque Cristo ama a sua noiva. Você pode... Aí não se esqueça que eu lhe falei, Mas, irmão, Cristo vai amar uma igreja tão complicada como a minha. Você precisa conhecer a igreja de Corinto. Cristo amou esta igreja. A prova foi que Cristo levantou o apóstolo Paulo para tratar de 11 problemas na igreja de Corinto. Inclusive, problemas na igreja de Corinto que são maiores do que a própria epístola do apóstolo Paulo. Maior do que a epístola, por exemplo, a Tito. Paulo gasta mais tempo tratando de problemas no culto do que aconselhando Tito no ministério, irmão. Por que Deus faz isso? Porque Ele ama a sua igreja. Queridos irmãos da Gileade, Cristo vos ama. Segunda aplicação. Cristo requer de nós fidelidade naquilo que Ele nos concedeu. Dos dons, dos ofícios, mas com algo em mente, visando a glória do nome de Cristo e a edificação do seu povo. Eu sei pregar, então vou pregar porque eu quero ser um conferencista internacional. Nunca saiu da Calcaia, mas quer ser conferencista internacional. Não, eu quero ser um teólogo, escrever vários livros, mas nunca quis ajudar o pastor a dar um ponto da revista na escola dominical. Não, eu quero ser missionário, ganhar as nações, eu quero ser esse tipo William Carey, trabalhar com os canibais, mas não trabalho com os canibais do bairro. Não, eu quero trabalhar como missionário na faixa de Gaza, mas quando passa aqui, irmão, no canal da Bela Vista, fica com medo. Meu irmão. A nossa faixa de Gaza. Entenda. Aquilo que o Senhor lhe confiou é para não a sua glória, não para a nossa glória, mas para a glória do seu nome. Você prega, entenda que Cristo tem que ser glorificado nisso. Você, minha irmã, que contribui, você que dizima, você que oferta a casa de Deus, Deus está sendo glorificado na sua oferta. Não se esqueça do que disse o apóstolo Paulo a esta igreja: quer comais, quer bebais, faça isso tudo para a glória de Deus. Está estudando, meu irmão? Para passar no vestibular, irmão, está tão difícil. Estude para a glória de Deus. Irmão, está muito difícil a faculdade, é muito professor marxista. Enfrente esses homens para a glória de Deus. Irmãos, é tão difícil a vida. Enfrente as dificuldades para a glória de Deus. Queridos irmãos, vise a glória de Deus. Era isso que essa igreja precisava entender. A glória de Deus acima de todas as coisas e a edificação do corpo de Cristo. Da pessoa você desenvolver habilidades. No contexto da igreja, faz uma conferência como essa, eu vi os próprios irmãos da igreja pregam. Sabe o que é isso? É providência de Deus, concedendo dons aos irmãos da própria igreja para a edificação do povo local. É bênção.
Terceira aplicação que podemos extrair desse texto: Cristo é o nosso líder por excelência, Ele é a cabeça da igreja. Sabe, irmãos, o que é que nós entendemos com isso? Que a igreja tem uma direção, a igreja tem uma liderança. E é tão importante entendermos a liderança de Cristo na igreja, porque muitas vezes olhamos assim, né? Com licença, pastor Samuel. Pastor Samuel está liderando a igreja justamente com os irmãos. Né? Alguém vai dizer, mas o pastor tem um defeito, então eu vou sair da igreja. Se você for para a igreja com um pastor perfeito, você não vai se congregar neste mundo. Você não vai. Você não pode esquecer que apesar da liderança constituída, que é necessária, mas acima de todas as coisas, nós somos pastoreados por Cristo. Até o pastor é pastoreado por Cristo. Pastoreado por Cristo, né? Tem gente que acha autossuficiente. Não, aqui sou eu e eu mesmo. Eu sou antes, era e adivinho. Não. Não, irmãos. Somos pastoreados pelo nosso Senhor. Todos como corpo. Entenda. Da mesma forma que você precisa da liderança do seu pastor, do conselho da orientação dele, ele precisa da orientação dos conselhos do Senhor Jesus Cristo. Porque todos fazemos parte do mesmo corpo. E Cristo lidera a sua igreja. Né? Então, guarde isso no seu coração. Daí a importância de você orar pela sua liderança. Senhor, faz com que os meus líderes sejam um reflexo da liderança de Cristo. Isso é muito importante para a vida da igreja. Né? Uma vez chegaram e perguntaram para o grande pregador batista, do qual eu gosto muito, Charles Spurgeon. Gosto tanto que estudei na escola Charles Spurgeon. Né? Perguntaram para Spurgeon, Spurgeon, qual é o segredo do seu ministério? Por que seu ministério é tão eficiente? Você pensa que Spurgeon disse assim? É porque eu tenho um doutorado em Harvard. Né? É porque eu fiz isso, aquilo, outro. Né? Não, sabe por que Spurgeon disse? É porque eu tenho uma igreja que ora por mim. E falava daqueles irmãos da igreja batista, do tabernáculo metropolitano, eles oravam pelo seu pastor. Então ore, porque acima de todas as coisas nós somos liderados por Cristo. Quarto, Cristo é o que nos une. A igreja é uma família interligada. Sabe, irmãos, por que nós estamos aqui? Temos gostos diferentes, não temos? Não temos gostos diferentes? Por exemplo, tem algum corintiano aqui? Está vendo como nem todo mundo é perfeito? Né? É bullying, né, irmão? Está vendo? Somos diferentes. Tem gente que gosta de roupa preta, né? Eu gosto, para parecer mais magro. Né? Tem gente que gosta de uma roupa mais clara. Temos gostos diferentes. Mas apesar de todas essas diferenças, é Cristo quem nos une. É o amor de Cristo que nos faz sermos um. É o corpo de Cristo que nos faz ser igreja. Chegamos aqui, alguém está feliz, o outro está mal-humorado, mas no final das contas, somos governados e direcionados pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. É Cristo quem une a igreja. Quando Cristo une a igreja, ninguém consegue desunir a igreja de Deus. Sabe, irmãos, como é que faz para que essa igreja permaneça unida? Seguindo os passos de Cristo somente. É isso que Paulo está ensinando aqueles irmãos. E para encerrar, né? Os irmãos já estão cansados. Aí vamos lá. Cristo é maior do que todas as nossas diferenças. Cristo é o centro de todas as coisas. Era simplesmente isso que esses irmãos precisavam entender. É o centro da nossa vida. É o centro da comunhão. É o centro do corpo. Entenda uma coisa. Não adianta chegarmos aqui e cantarmos reina em mim chorar, né? Com o teu poder. E no dia a dia Cristo não reina. Não se esqueça. Ele é o centro. Ele é o centro do seu povo. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe. E essas palavras que aqui expomos à luz de 1 Coríntios capítulo 12, do 12 a 27, fique guardado nos corações dos irmãos. Que possamos sair aqui desta noite com essa certeza. Somos uma família. Somos um corpo. Liderados por Cristo, apesar de todas as nossas diferenças, o que nos une é o amor. Amém. Vamos orar? Vamos orar a Deus? Nessa oração, ore por a sua igreja. Você que é aqui desta igreja cristã de Ilha da Bela Vista, ore para que esta igreja caminhe cada vez mais forte na presença de Deus, unida. Como diz o tema, né? Interligada em comunhão uns para com os outros, como um só corpo. Oremos. Altíssimo Deus e soberano Pai, nós oramos a Ti, Senhor, porque Tu és bom, Tu és misericordioso, somos pecadores, somos falhos, vacilamos todos os dias, mas a Tua graça, a Tua palavra nos direciona, nos guarda, nos protege, nos dá, Senhor,
a luz necessária para caminharmos em meio às trevas. Eu te peço, ó Deus, para esta igreja, por esses irmãos, por todos nós, que possamos amar a igreja de Deus, valorizar a igreja de Deus, o povo de Deus, a comunhão dos santos. Que possamos, ó Deus, estar integrados com a igreja local, como família, como corpo, como uma comunidade, em uma só aliança, em uma só fé, em um só batismo, em um só amor. Ó Deus amado, Deus santo, que possamos desenvolver os nossos dons, as nossas habilidades no contexto da nossa igreja, e que os nossos irmãos sejam edificados para a glória de Cristo, e que a tua igreja venha crescer e expandir pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação, o evangelho da graça de Deus. Ó Deus, faz com que os irmãos que aqui organizaram esta conferência e esses que estão aqui participando, saiam daqui edificados, entendendo, ó Deus, que eles fazem parte de um corpo e que cada um tem a sua função, tem a sua finalidade, e todos nós estamos aqui juntos para glorificar o teu santo nome. Faz com que a tua igreja seja cada vez mais forte. Ó Deus, não deixe que as nossas diferenças venham prevalecer. Não deixe, ó Deus, que as nossas opiniões particulares venham prevalecer na vida da igreja, mas que sejamos ligados um ao outro em amor, como uma comunidade cativante, amorosa, aconchegante, como o verdadeiro refúgio dos santos que é a igreja de Deus. Porque, ó Deus amado, Deus santo, enquanto este mundo oferece ilusão, enquanto este mundo oferece solidão, é na igreja que nós encontramos o alimento, é na igreja que nós encontramos o amor. Ó Deus, vale mais um dia na tua presença do que em 1000 outros lugares. E essa noite, ó Senhor, nós oramos e retomamos as palavras do salmista: quão amáveis, ó Deus, são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Nós te louvamos pelo nome de Cristo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Essa palavra que aqui pregamos fique guardada nos corações dos irmãos. Que os irmãos possam continuar firme, forte, caminhando na comunhão do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Pastor, mais uma vez, obrigado à liderança da igreja. E firme e forte. Amanhã tem mais. E tenho certeza que Deus vai falar aos corações dos irmãos. Amém.